Sim, nós vencemos! Pode comemorar! André Mendonça traz novos detalhes chocantes dos crimes do Vorcaro no seu voto. E sim, nós vencemos, porque o STF manteve a prisão do Daniel Vorcaro. O Lula quer muito brigar com o Trump, cara. Ele tá doido, ele tá achando que se ele brigar com o Trump esse ano, que aí vai voltar o efeito Canadá, que vai melhorar as opiniões públicas dele, que ele vai voltar a dizer que é patriota. Soberania! Soberania! Finalmente, alguma coisa certa aconteceu no Brasil. A prisão de Daniel Vorcaro foi mantida. O ministro André Mendonça mostrou que Vorcaro atuou para intimidar adversários e tentar obstruir a justiça, o que já é motivo suficiente para manter a prisão. Primeiro detalhe bombástico. A Polícia Federal analisou apenas um celular do Vorcaro. Ainda tem 8 por examinar. Ou seja, tudo que nós descobrimos até agora. Contratos milionários, mensagens com morais, degustação de uísque em Londres, tudo veio apenas de um celular. E tem 8 ainda que nem foram analisados. Imaginem as bombas que ainda vão explodir. 2.2. Mendonça comprovou que o grupo A Turma não era um mero grupo de WhatsApp, como alegou a defesa do Vorcaro. Não, era um grupo armado que praticava ameaças e violência. E olha o exemplo que o Mendonça deu. Um ex-capitão do barco do Vorcaro foi ameaçado por 7 milicianos controlados e contratados por Vorcaro. Terceiro, esse grupo armado ele ainda está ativo. O Mendonça revelou que essa turma pode até ter 6 membros que ainda não foram identificados e que estão por aí, à solta. Lê aqui comigo o que ele registrou no voto dele, ó. A organização ainda se apresenta como uma perigosa ameaça em estado latente, pois conta com integrantes que ainda estão à solta. Quarto, durante a operação, a Polícia Rodoviária Federal interceptou na BR-381 2 suspeitos do núcleo tecnológico da organização, chamados aí de Os Meninos, responsáveis por hackeamento e invasão digital. Quinto, Mendonça revelou que existe uma investigação específica sobre o Projeto DV, uma tentativa aí do Vorcaro de arregimentar influenciadores digitais, oferecendo até R$2 milhões para veicular, gente, conteúdo favorável ao Vorcaro e para questionar o Banco Central. E isso é obstrução das investigações, não é um mero exercício de liberdade de expressão. Sexto, olha quanta coisa. Mendonça mostrou que existe um risco concreto de fuga. Vorcaro está tentando vender uma aeronave avaliada em 538 milhões de reais e querendo vender aí por 80 milhões de dólares. Sétimo, o bloqueio de 2,2 bilhões de reais na conta do pai do Vorcaro lá na Reag. A defesa negou que existisse esse dinheiro aí, mas o Mendonça provou que o bloqueio já tinha sido determinado por Toffoli em 14 de janeiro. Gente, 2,2 bilhões de reais na conta do pai, na Reag, aquela gestora investigada por lavagem de dinheiro do PCC. Então nós temos grupo armado ativo, hackers à solta, tentativa de venda de aeronave, bilhões escondidos, projeto de manipulação de influenciadores digitais, 8 celulares ainda não analisados. E Mendonça rebateu ponto a ponto todos os argumentos da defesa em 23 páginas técnicas e devastadoras. Isso mostra que quando você tem um ministro sério investigando, as provas aparecem. E a justiça funciona. Parabéns ao ministro Fux e ao ministro Nunes Marques por fazerem a coisa certa e acompanharem o voto do Mendonça pela prisão do Vorcaro. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos, porque a qualquer momento nós poderemos ter uma delação explosiva do Daniel Vorcaro. O Lula cancelou o visto de um assessor sênior do governo Trump. Não por questão de segurança nacional ou por alguma ameaça. Cancelou porque quer comprar briga com Trump. Parece que o Nine está com medo das eleições. Flávio Bolsonaro vem ganhando popularidade nas pesquisas e o Lula está ficando assustado. O Lula revogou o visto do Darren Beach, que viria aqui ao Brasil para uma série de eventos, inclusive planejava se encontrar com Bolsonaro em Brasília, né? Alegando que não, porque os Estados Unidos revogou o visto do Padilha, não sei o que lá e coisa e tal. O visto do Padilha foi revogado porque o Padilha trabalhou com trabalho escravo, né? Forneceu trabalho escravo na época dos mais médicos cubanos, você lembra disso? Os médicos cubanos vinham para o Brasil em trabalho escravo para dar dinheiro para a ditadura cubana, né? Um absurdo completo isso. Ou seja, o Padilha tem que estar na cadeia, né? Um absurdo que o Brasil não tenha colocado esse pessoal na cadeia. A Dilma, Padilha, essa turma toda envolvida com mais médicos, né? Trabalho escravo é uma coisa extremamente séria. E nesse caso, era trabalho escravo mesmo. Não é esse negócio que trabalho equiparado à escravidão. Não, era trabalho escravo mesmo. Tinha até feitor, gente para tomar conta dos escravos aqui no Brasil, né? O que aconteceu aqui é muito simples. Já expliquei para vocês, não tem motivo nenhum para isso.
o Lula quer comprar briga com o governo Trump. Ele acha que brigando com o Trump, se o Trump botar tarifa de novo, repara como é que o Lula tá cagando pro Brasil. Ele não tá nem aí pra economia brasileira, né? Tá fazendo um monte de lambança, por quê? Porque ele quer ganhar a eleição a todo custo. Ele já viu que vai perder a eleição. E olha que eu tô avisando pra vocês, eu falei isso lá atrás. Vai bater o desespero no Lula esse ano. Quebrar a economia é o mínimo que ele vai fazer. Se ele não fizer coisa muito pior de decretar guerra com os Estados Unidos e decretar estado de sítio e tentar de tudo e literalmente dar um golpe no Brasil para se manter no poder. Porque ele já está vendo que ele não vai conseguir ganhar essa eleição. Já está batendo o desespero, já está falando, não. A primeira coisa, o decreto dele de congelamento de preço de combustível, né, de tabelamento de preço de combustível, um absurdo. A gente sabe que isso é um veneno para a economia. Tudo que tem naquele decreto é veneno para a economia. Taxar a exportação, tabelar preço, dar dinheiro do imposto para subsidiar combustível, tudo ali é um absurdo completo. E o preço disso tudo vai ser pago mais adiante, né? Num primeiro momento vai baixar o preço do combustível mesmo, no primeiro momento vai manter o preço baixo aqui no Brasil, mas lá na frente vai quebrar a porra toda. O pessoal estava falando até assim, não, mas a Petrobras vai obedecer o Lula, a Petrobras não vai sacanear, não vai aumentar o preço. Mas a Petrobras vai quebrar então, né? Ela vai quebrar, o que vai acontecer é isso. De novo, o Lula está fazendo a mesma coisa que a Dilma. A Petrobras vai obedecer esse decreto absurdo do Lula, vai quebrar mais adiante. Mas o Lula continua querendo, né, ter mais melhoria nas intenções de voto dele. Ele acha que a melhoria na intenção de voto que ele teve no ano passado foi porque ele estava brigando com o Trump. Né? De certa forma tem isso, tá? Tem muito anti-americano no Brasil, tem muita gente ressentida aqui, ressente, invejoso, né? A essência da esquerda é a inveja, né? Então tem muito ressentido no Brasil que inveja os Estados Unidos, daí acha lindo o Brasil brigando com os Estados Unidos. Só que, primeiro, isso é uma merda, a gente perde feio, só tem coisa ruim pra gente. Segundo, quando o Trump colocou a coisa, ano passado, dava a impressão que era só para ajudar Bolsonaro. Aí o pessoal meio que criticou e coisa e tal. Mas agora, tá mais do que na cara que é o Trump, o Lula que tá comprando a briga com o Trump. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Vorcaro vai acabar fazendo uma delação premiada. E qual sua opinião sobre a ideia do Lula de brigar com Trump? Se você chegou até aqui, muito obrigada. Deixe o seu like antes de sair do vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo tudo o que acontece para você. Um abraço a todos, que Deus te abençoe e até a próxima.